Olá, minha gente, boa noite, graça e paz. Graça e paz. É bom estar aqui com vocês e voltar para mais uma conferência, somente as Escrituras. Nós vamos começar a partir de hoje, né? Eu acho que eu sou o primeiro, né? Eu sou o primeiro. Vamos começar a partir de hoje a pensarmos em alguns assuntos relacionados à obra do Espírito Santo, a verdadeira obra do Espírito Santo. E esse título da conferência é uma referência a uma obra muito importante de um teólogo reformado, também muito importante, chamado Jonathan Edwards. Edwards escreveu bastante coisa a respeito de teologia, escreveu muito também a respeito da doutrina do Espírito Santo. Esse livreto, A Verdadeira Obra do Espírito, deve ser lido ao lado de outros dois livros de Edwards. Primeiro, A Caridade e Seus Frutos. Vocês vão entender por que eu faço referência a esta obra. Esta é uma obra que Edwards escreveu falando sobre o amor, com base em 1 Coríntios 13. Esta questão do amor é muito importante para a doutrina do Espírito Santo de Jonathan Edwards. E ele escreveu um outro tratado sobre a surpreendente obra de Deus, que é um livro mais histórico, quando ele trata dos dois grandes avivamentos que ele vivenciou no seu tempo na sua igreja. Um dos avivamentos ocorreu quando seu avô era pastor da igreja que Edwards pastoreou, e depois o próprio Edwards vivenciou um grande avivamento. Então ele foi, além de um teólogo importante, um historiador dos avivamentos em que viveu. Então as suas obras fazem jus à importância de Edwards a respeito deste assunto. Eu podia mencionar para vocês um outro livro dele, que infelizmente não temos em português. Até onde eu sei, esse livro não foi traduzido ainda para o português, que é A Verdadeira Virtude. Esse livro também é muito importante, porque vai tratar também das operações do Espírito Santo no caráter do cristão. Então nós vamos começar nossa peregrinação lendo um texto que está em João capítulo 16. Queria convidar vocês a estarem comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13, certo? 16, versículo de número 13. Antes de a gente ler, eu preciso delimitar aqui, ou delinear aqui com vocês, o caminho que nós vamos percorrer para entendermos o pensamento de Jonathan Edwards, e é muito importante nós sabermos isso de modo esboçado logo no início da palestra, porque vocês vão entender o meu mapa, entender qual vai ser minha trajetória em toda essa discussão, toda essa reflexão. Nós vamos trabalhar basicamente a partir do pensamento de João, o apóstolo. Então nós vamos tratar com o Evangelho de João, vamos tratar com a primeira epístola de João e vamos tratar com a segunda epístola de João. Isso tudo em 40 minutos. E também com Jonathan Edwards, né? Edwards vai estar nos dando luz a respeito de muitas coisas que nós vamos encontrar aqui no Evangelho de João. Por quê? Nós precisamos pensar a partir de João. Porque João foi o apóstolo que mais escreveu sobre o amor. Paulo falou muito disso. Na primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 13, nós temos um grande capítulo sobre o amor. Mas eu posso dizer que o conceito de amor em João, ele tem algo diferente. Apesar do que Paulo fala, está em total harmonia com João. Mas João sempre trabalha o amor ao lado da verdade. E essas são duas operações importantíssimas do Espírito Santo, que asseveram a verdadeira obra do Espírito, a verdade e o amor, certo? Nós vamos falar um pouco também sobre as experiências. Eu quero falar sobre tudo hoje. Vamos falar um pouco sobre as experiências espirituais. Este é um assunto controvertido no meio evangélico brasileiro, especialmente no nosso Nordeste, nosso querido Nordeste. Nós temos muitos arranhões a respeito deste assunto, né?
Eu vou falar a partir da perspectiva de Jonathan Edwards, mas eu quero começar dizendo que nós não precisamos ter medo das experiências com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Não precisamos ter medo das experiências, mas as experiências precisam ser analisadas, verificadas a partir das Escrituras Sagradas. Edwards fala uma coisa muito interessante a respeito das experiências, a respeito de experiências extraordinárias, podemos dizer assim. Ele diz o seguinte: Deus é um Pai amoroso. Essa frase dele é sensacional na sua obra. Deus é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Nem todos os filhos de Deus terão grandes capacidades cognitivas de entender a revelação. Então Deus os ensina mais a partir das experiências. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Isso não quer dizer que esses filhos, esses infantes espirituais, não devam se esforçar para crescer, ou que não significa que eles devem desprezar o estudo da palavra de Deus. Nós vamos ver que não é isso. Mas nós vamos perceber que Deus não deixa nenhum de seus filhos desamparados, né? Então, possivelmente você já conheceu alguém que lhe disse quase todos os dias: Deus falou comigo hoje. E você se perguntou: como é que Deus fala com essa criatura todo dia e não fala comigo? Por que Deus não fala comigo, né? E talvez você até tenha duvidado de algumas experiências. Não quero dizer que eu acredito em todas as experiências, não é isso não, tá? Mas Deus pode, de fato, dar experiências extraordinárias e ter algum tipo de tratamento espiritual com determinados crentes em determinado período da história. No livro, Edwards, no final, na parte das aplicações, na parte prática, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia nos ensina a julgarmos tudo e reter o que é bom. Examinai tudo e retém o que é bom. A Bíblia nos ensina que nós devemos julgar os falsos mestres, as falsas profecias. Mas a Bíblia também nos ensina que há questões que nós não devemos julgar, principalmente na vida espiritual particular dos nossos irmãos. E a Bíblia realmente fala sobre isso. Nós devemos ter cuidado para não estarmos chamando nosso irmão de louco, raca, na fala de Jesus. Porque nós não temos autoridade nem conhecimento de causa interna para julgarmos os nossos irmãos. Então, por isso que os nossos irmãos pentecostais vão dizer que Edwards é muito importante para eles. Há muitos livros de teólogos pentecostais falando sobre Jonathan Edwards justamente por causa dessas falas, né? Aqui vai uma ressalva também para os irmãos pentecostais. Edwards fazia ponderações profundas e importantes também aos exageros de uma espiritualidade puramente experiencial que se separa de um culto racional. Paulo fala do culto racional em Romanos 12. Alguns intérpretes vão dizer que ali seria melhor traduzido como espiritual, culto espiritual. Não, culto racional. Ali tem a ver com razão, a utilização da razão, ligada a uma vida de constante adoração a Deus. Por isso que Paulo vai falar lá de que nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício. Lembram? Lembram como é o sacrifício? Vivo. Vivo. Perceba que o sacrifício no Antigo Testamento, o animal morria, não é? O animal morria, mas Paulo diz que a nossa vida a Deus deve ser um sacrifício vivo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Quando Paulo fala que o sacrifício deve ser vivo, ele está falando de continuidade, perenidade na vida cristã. O nosso culto é racional e contínuo, compreendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vamos lá. Eu nem comecei ainda, viu? Não é nem a introdução. Capítulo 16 de João, versículo 13. O texto vai dizer o seguinte: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. A minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional. O Espírito vos ensinará toda a verdade.
No ano passado eu tratei também sobre a verdade, agora em Cristo. Não sei se vocês lembram disso, né? Esse ano eu vou tratar sobre a verdade a partir da perspectiva do Espírito Santo. Então eu vou recapitular alguns conceitos de onde eu parei no ano passado com vocês, tá bom? Nós vimos ali a respeito do conceito de verdade. Verdade no grego significa aletheia, ou é aletheia. Isso quer dizer isso, né? Verdade é o mesmo que realidade. A verdade é a harmonia do que se diz acerca de algo com o que aquilo verdadeiramente é. A verdade é a harmonia entre o discurso e o fato. Entre o discurso, a palavra e a natureza da coisa que a palavra descreve. Isso é verdade. Vamos ilustrar isso. O que é isso aqui para vocês? Isso aqui é o quê? Um púlpito. Isso aqui é um púlpito. O que é que significa a palavra púlpito? Vamos lá? Vamos tentar conceituar. Pode ser assim, uma elevação de madeira que serve para a pregação do evangelho num templo evangélico. Pode ser. Pode, né? Um móvel, uma elevação de madeira. Isso é o que estou dizendo a respeito do púlpito. Mas o púlpito é feito de quê? Esse. Madeira. O que mais você pode caracterizar aqui nesse púlpito? A altura dele, a largura dele, a cor dele. Então, quando eu falo púlpito, este púlpito amadeirado da Igreja Congregacional Zona Sul, quando eu digo essa frase, isso está em harmonia com o que é realmente esse móvel? Está, então é verdade, certo? Se eu dissesse este púlpito amadeirado e ele fosse de ferro e preto, isso não era verdade, era uma mentira, porque o que eu disse não corresponde ao que de fato algo é. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade. Entende? Jesus é a expressão exata do ser de Deus, como diz o autor aos Hebreus. Jesus é o discurso encarnado. Jesus é a melhor forma de se mostrar Deus. Então Jesus é verdade. Mas o Espírito também é chamado de Espírito da verdade. Nós lemos isso há poucos instantes no texto bíblico. E o Espírito é chamado de o Espírito que ensinará em toda a verdade. Então o Espírito nos guiará a respeito da verdade sobre todas as coisas, não somente sobre as coisas relacionadas à adoração da igreja, sobre todas as coisas. O Espírito nos conduzirá à verdade sobre todas as coisas. Então, para pontuar aqui algumas coisas, sabemos e cremos que o Espírito é aquele que inspira as Escrituras. A palavra inspirar, em 2 Timóteo 3,16, é soprar, não é inalar, não é puxar, é sopro. Theopneustos, em grego, sopro, o Espírito sopra. Então, ele dá a palavra aos autores bíblicos, usando as habilidades dos autores bíblicos, usando a temporalidade dos autores bíblicos, a inteligência dos autores bíblicos, mas é ele que dá, de modo orgânico, a mensagem. De modo que os autores vão usando as suas próprias habilidades de escrever, de usar algum estilo literário diferente do outro, mas guiados pelo Espírito Santo. De modo que tudo que eles disseram, escreveram, é verdade. Por isso que nós defendemos a inspiração das Escrituras e a inerrância das Escrituras e a infalibilidade das Escrituras. Ela não pode falhar, ela não pode errar, ela é inspirada. Quem fez isso foi o Espírito Santo. Certa vez, dando uma aula, um aluno me perguntou assim: o senhor crê realmente que a Bíblia não sofreu nenhuma alteração nesses mais de 2000 anos de história de cristianismo? Eu disse, creio. Não há nenhuma alteração significativa no sentido de conteúdo. Há algumas diferenças de manuscritos no sentido de cópia. São erros de copistas, não erro de conteúdo. Ele disse, eu tenho dificuldade de entender desta forma, porque se um documento passa de mão em mão em tantos séculos, como é que ele chega do mesmo jeito hoje? Eu digo, você brincou demais, telefone sem fio. Você precisa estudar o que é a inspiração do texto sagrado. Se Deus inspira o texto, o mesmo Deus que inspira e dá a mensagem, é o mesmo Deus poderoso para preservar a mensagem.
É ridículo achar que Deus dá um texto inspirado e depois Ele deixa que ele seja corrompido. Isso é ridículo, isso é irracional. Então, como Deus é poderoso para falar sobrenaturalmente através dos autores bíblicos e depois Deus permitir que o texto seja corrompido? Se você pegar rolos de Corã, manuscritos, mais de 7.000 manuscritos do Novo Testamento, muitos manuscritos, mais de 5.000 do Antigo Testamento, e você comparar todos esses textos com a versão da Bíblia que nós temos hoje em mãos, você tem o texto que está lá. Não tem alteração. É a mesma coisa. Deus preservou. Então, essa é obra do Espírito Santo. Então, o Espírito dá a mensagem da verdade e o Espírito preserva esta mensagem da verdade. Mas Ele não faz isso apenas com a Escritura. Ele faz isso também com a criação. Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 1. Vamos ler dois versículos, capítulo 1, versículo 1 e 2, melhor, dois textos, capítulo 1, versículo 1 e 2, depois capítulo 2 e o versículo de número 7. Aqui o texto diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ok? Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o termo Espírito de Deus. Esta é uma referência ao Espírito Santo. A palavra para Espírito aqui no hebraico significa sopro. Ruá, sopro. Mas não significa que é um sopro de alguém, porque há pessoalidade aqui. Nós temos uma pessoa aqui, o Espírito Santo. Aqui nós temos um retrato, um cenário, dado pelo autor bíblico, por Moisés. Deus havia criado uma massa informe e também havia água. Havia um abismo profundo e água e a massa. Sem ordem. Aqui nós tínhamos caos. Certo? Do ponto de vista humano, do ponto de vista divino não. Está tudo em ordem aqui do ponto de vista divino. Do nosso ponto de vista, não tinha nada ordenado. Cosmos. A palavra cosmos significa ordem. Tinha desordem. O Espírito paira sobre o caos. A figura aqui é de um pássaro voando sobre as águas, certo? O Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito estava trabalhando na criação. No capítulo 2, eu vou voltar para o capítulo 1, mas veja o capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Este fôlego de vida só foi dado ao homem por obra do Espírito. Eu sei, e preste atenção no que eu vou dizer a vocês aqui, para vocês entenderem claramente o que eu vou dizer. Eu sei que nós aprendemos, via de regra, assim, e está certo como aprendemos, que o Espírito Santo habita apenas nos crentes. Não é assim que nós aprendemos? Certo? Amém, irmãos? Está certo. Ele habita redentoramente nos crentes. Mas o Espírito se relaciona com todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Por quê? Porque mesmo o ímpio é a imagem e semelhança do Criador. Mas ele não se relaciona redentoramente com o ímpio, a menos que ele vá o salvar. Deu para entender? Por isso que nós falamos de graça comum, que é o Espírito operando em toda a criação, usando várias coisas, dispositivos, aspectos culturais, científicos,
em toda a criação. O Espírito é o Espírito da verdade. Se a ciência faz uma grande descoberta, foi obra de quem? Do Espírito Santo. Se os médicos fazem uma grande descoberta, foi obra de quem? Do Espírito Santo. Se os filósofos fazem uma grande descoberta filosófica, foi obra de quem? Do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Isso contempla todos os aspectos da criação. Todos os aspectos da criação. Ok? Quando nós lemos Gênesis 1, no versículo 2, nós vemos que o Espírito está pairando sobre a face das águas. Agora deixa eu dar uma pausa aqui no que eu estou falando sobre verdade em relação ao Espírito Santo. Deixa eu falar um pouco do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, por meio desta figura que Moisés estabelece e é desenvolvida em vários outros lugares da Escritura, certo? A Bíblia diz aqui que o Espírito pairava sobre a face das águas. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes estavam no templo adorando a Deus, de modo que eles não conseguiam se colocar em pé, porque uma nuvem entrou no ambiente de culto e eles ficaram prostrados. A nuvem veio, assim como o Espírito veio e pairava sobre a face das águas. A Bíblia nos diz que o povo de Israel era guiado por dois símbolos importantíssimos no deserto. Vocês se lembram? Se lembram quais são? A nuvem, coluna de nuvem e a coluna de fogo. Esses dois símbolos, que eram verdadeiros, estavam lá fisicamente, simbolizavam o Espírito Santo, que estava sobre o povo, guiando todo o povo na sua jornada no deserto, guiando o povo na verdade. Quando a coluna se movia, era um sinal de que tinha que desarmar tudo e seguir o caminho, seguir a rota que a coluna estava indo. O povo devia ir, porque a mudança de posição da coluna de nuvem significava que era uma mensagem de Deus, que o povo devia levantar acampamento e seguir a direção do Espírito Santo. Quando nós chegamos no capítulo 37 de Ezequiel, Deus manda ele profetizar e manda ele falar para que os ossos se levantem, se organizem, tomem forma, cria-se carne, mas então depois o texto vai dizer que o Espírito seria dado. Então o Espírito vem sobre os ossos, que antes eram um vale de ossos, e dá vida aos ossos. Aquela é uma mensagem a respeito da vitalidade que Deus daria ao seu povo de Israel com a vinda do Espírito Santo, certo? No livro de Joel, o texto vai dizer o seguinte: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei, amém? Por isso que o texto diz claramente que o batismo é por aspersão. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então é a ideia do Espírito ser derramado. Ele vem de cima para baixo. Quando nós chegamos no capítulo 3 de Mateus, nós vamos observar que João Batista vai batizar Jesus. E ele diz aquela famosa frase: eu não sou digno, eu devia estar sendo batizado por você e você vem a mim. Jesus diz a ele: me compete cumprir toda a justiça. E desce sobre Jesus uma pomba. A pomba simbolizava quem? O Espírito Santo. Certo? Pegando essa figura da pomba, nós voltamos até Gênesis 6, 7, 8 e 9. Quando Deus diz que as águas do dilúvio vão minguar, o pássaro é solto, porque se ele voltar, não tem lugar para ele pousar. Mas se ele não voltar, é porque ele pousou. O pássaro vai trazer uma mensagem de verdade para Noé. O Espírito Santo sempre guiou o povo de Deus em toda a verdade. E foi sendo mostrado por meio de vários símbolos nas Escrituras. Quando nós chegamos em Atos 2, então vamos ver agora o Espírito Santo descendo, cumprimento da profecia de Joel. O Espírito desce
e visita o povo poderosamente, guiando o povo também à verdade. Verdade, em que sentido verdade? O texto bíblico diz que aquele povo falou em outros idiomas. Eram idiomas reais, línguas que eram faladas na antiguidade naquela época. E cada um louvava a Deus na sua própria língua. E os estrangeiros, cada um louvava a Deus na língua do outro que estava ali. E os estrangeiros entendiam a mensagem do Evangelho na boca daqueles judeus que nunca estudaram a sua língua. E assim o Evangelho se espalhou naquela época pelo dom de línguas idiomáticas. O Espírito Santo está comprometido com a verdade, sempre. Nós vivemos uma época que é caracterizada por irracionalidade. Irracionalidade na academia, universidade, na outra academia também, tem um bocado de irracional, né? Irracionalidade nas igrejas, porque tudo hoje se resume a como você está se sentindo. Como você está se sentindo. Tudo hoje se resume a, me desculpem, tá? Louvor extravagante, adoração extravagante, pregação extravagante, semana profética extravagante, tudo extravagante. Você tem que chorar muito, você tem que se jogar no chão, você tem que se descabelar. Tudo é muito extravagante, tudo é muito emotivo. Não há nenhum problema em nos emocionarmos na nossa caminhada com Deus. Nenhum problema. Não há nenhum problema em chorarmos quando estamos louvando a Deus. Não há nenhum problema em nos quebrantarmos quando estamos louvando a Deus. Não há nenhum problema em recebermos uma visitação sobrenatural do Espírito Santo, fazendo uma coisa extraordinária no nosso meio. O problema está em tudo isso ser orquestrado por cabeças pensantes para uma massa que não tem pensado. O problema está nisso. O problema não está na obra do Espírito Santo. O problema está em você querer forçar o Espírito Santo a fazer determinada coisa que a Bíblia não ensina. Edward diz o seguinte no seu livro: nós não podemos ser contra algo ou alguma experiência que está acontecendo se a Bíblia não reprova essa experiência. Não podemos. Ele está falando de coisas extraordinárias que aconteciam nos cultos. Então, de repente, o culto estava acontecendo, o crente se jogava no chão e começava a chorar. Como é que vai proibir isso, à luz da Escritura? Não, aqui nessa igreja você não pode se jogar no chão e ficar chorando, adorando a Deus. Não pode. Não tem como fazer isso. Então, Edward estava dizendo, é irracional proibir isso. Se há uma verdadeira visitação do Espírito. Agora, ele ressalta o seguinte: se é o Espírito, haverá um apego muito grande às Escrituras. Haverá um apego muito grande a Jesus Cristo. E haverá aumento do amor na igreja. Se não há apego às Escrituras, se não há apego a Jesus Cristo, e se não há aumento do amor, não é obra do Espírito Santo, é emocionalismo. É mero emocionalismo. Quando nós então observamos, e agora nós vamos para lá, 1 João capítulo 4, por favor, vá comigo para lá. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Ou melhor, ao versículo 9. Muitas vezes nós temos essas divisões editoriais nas nossas Bíblias que nos impedem de entender o sentido mais completo de um texto. Então a gente pensa que, às vezes, o pensamento do autor muda ou ele dá um salto, porque o título da epígrafe mudou. João não faz isso comumente. Quem faz muito isso é Paulo. Paulo interrompe o assunto no meio e fala outra coisa, enlouquece o intérprete. Aí depois ele volta para o que estava dizendo, aí depois ele interrompe de novo. Daí quem estiver interpretando que se vire, né? Ele é Paulo, eu sou ninguém. Mas João não faz isso comumente. João segue um fluxo de raciocínio. Então ele começa no versículo 1 do capítulo 4. Aqui ele vai dar algumas marcas da obra do Espírito Santo. Amados,
não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sempre promoverá Cristo. Mais detalhadamente, sempre promoverá o Cristo encarnado. Qualquer negação das duas naturezas não é obra do Espírito Santo. Qualquer negação da pessoa de Cristo não é obra do Espírito Santo. Entende? O texto continua. Versículo de número 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, ele é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. A ideia aqui do anticristo que vem e já está no mundo é muito simples. Era a ideia, de fato, de um indivíduo no aspecto político, religioso, que teria grande poder sobre a humanidade. Mas esse espírito já estava presente no mundo, não o indivíduo, mas o espírito. Todo aquele que nega que Cristo veio em carne e nega a obra de Cristo é o espírito do anticristo. Embora esta figura ainda não esteja no mundo, conforme João diz aqui. Ele continua, versículo de número 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Observe que isso aqui é muito importante. João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele é um apóstolo. Então, no Novo Testamento, nós tínhamos apóstolos e profetas que falavam movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Enquanto o cânon, o texto do Novo Testamento não era fechado, Deus estava falando através desses profetas e desses apóstolos. Era a voz de Deus. Então, eles eram a expressão da revelação de Deus nos seus ensinos, inspirados para a igreja. João está dizendo, vocês devem nos ouvir, e vocês nos ouvem, vocês não ouvem os falsos profetas. João está falando aqui de uma outra característica da obra do Espírito Santo. Ele fala através da sua revelação aos profetas e apóstolos. Sua palavra normativa para a igreja vem pela boca e pela pena dos profetas e apóstolos. Profetas do Novo Testamento e apóstolos. Deus falou, Deus registrou. Por isso que hoje não existe mais profeta e apóstolo. Certo? Pastor, Deus pode falar comigo através de um irmão, me dando uma direção? Pode. Ele é profeta? Não. O que é que ele é? Um irmão. Ele é um irmão. Deus pode me dizer, talvez, o que pode acontecer amanhã, através da fala do irmão? Pode. Então ele é um profeta? Não, ele é um irmão. Que tipo de irmão? Um irmão que Deus usou. Só. Certo? Não tem profeta. Hoje, em termos práticos, quem são os profetas na igreja? Os ministros da palavra. Quando Paulo lista os dons espirituais, em uma de suas listas, lá em Romanos 12, do 3 ao 8, ele vai falar sobre o ensino e ele vai falar sobre a profecia. Aquela é a única lista que a profecia está junto de outros dons ordinários. Em 1 Coríntios nós temos a profecia junto aos dons extraordinários, miraculosos. Em Romanos não, em Romanos está na lista dos dons ordinários. Então profecia não era apenas a predição do futuro,
era também a declaração da vontade de Deus. Então parece que em Romanos 9 nós temos o dom de profecia relacionado à proclamação da palavra de Deus, certo? Quando nós continuamos aqui no versículo de número 5, ele diz: eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que não ouve a palavra de Deus, não ouve a Deus. Então, marca da obra do Espírito Santo: verdade. Se você busca experiências verdadeiras, concretas com o Espírito Santo, busque a palavra de Deus. Busque aprender a palavra. Busque conhecer o Deus da palavra, porque é ali que o Espírito Santo vai lhe ensinar. Mas João continua, verso 7. Amados, o que é que diz agora? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Segunda evidência da verdadeira obra do Espírito Santo na igreja: amor. Amor. Nós vivemos hoje uma efervescência e uma redescoberta da teologia reformada. Todo mundo é reformado. Todo mundo é calvinista. Todo mundo já leu Abraham Kuyper. Todo mundo já leu Francis Schaeffer. Todo mundo já leu João Calvino. Não sei se entendeu, mas já leu. É moda, reformado é moda. Mas quando nós falamos disso, o que nós queremos dizer com isso? Nós estamos falando apenas de uma igreja que tem muito estudo bíblico, que tem conferência teológica, que tem assim um papo doutrinário assim elevado. Nós vamos conversar na reunião de jovens do próximo sábado sobre supralapsarianismo e infralapsarianismo, e o que Hermann Bavinck pensava sobre isso, e também o que Hermann Doiver dizia sobre isso, dentro da estrutura das leis das ideias cosmonômicas. Sábado, não perca. Será que é isso, ser reformado? Não. Não é isso. Como é que nós resumiríamos em termos bíblicos o que é ser reformado? Amarmos a Deus acima de todas as coisas e aos nossos irmãos. Amando a Deus, amamos a sua palavra. João vai nos ensinar que a marca da obra do Espírito Santo é a verdade na doutrina, e o nosso amor à verdade, nosso amor a Deus e a doutrina que Deus ensina através da Escritura, e o nosso amor aos nossos irmãos. Ok? Agora nós vamos para a segunda epístola de João. Versículo 1, o texto diz assim: o presbítero. A palavra presbítero significa ancião. João era um ancião. Esse João da segunda epístola é o mesmo João da primeira, é o mesmo João do Evangelho, é o mesmo João do Apocalipse, e o mesmo João da terceira epístola, o apóstolo. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Primeira pergunta que a gente faz a esse versículo, né? Quem é a senhora? Veja o último versículo, ou melhor, o penúltimo versículo e o último. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Para dificultar mais, ainda tinha uma outra irmã, uma outra senhora, que João não fala o nome dela. Quem é essa senhora? Em primeiro lugar, nós precisamos descartar a possibilidade de ser literalmente uma senhora, uma mulher. Porque ficaria muito esquisito João dizer assim: senhora eleita, nos amemos uns aos outros. Né? Imagina o apóstolo dizendo para uma irmã: me ame e eu lhe amo. Fica estranho. Segunda coisa que a gente precisa entender é a palavra que João usa para senhora. Em grego é kyria.
Quíria era um nome dado a um pequeno povoado, onde um povo vivia ali, como se fosse uma pequena cidade. Então esse nome era usado naquela época. Quíria, na teologia joanina, é sinônimo teológico da palavra eclésia, que também é feminina. A palavra eclésia significa assembleia, reunião de pessoas. Lá em Atos nós vamos perceber que a palavra eclésia não foi usada originalmente para falar de igreja. Foi usada para falar de uma reunião de pessoas que deliberavam sobre um tema, muitas vezes social ou político. Mas a igreja tomou essa palavra, eclésia. Então, eclésia é sinônimo teológico de quíria. Então, quem é a senhora? A igreja. A igreja. Observe o que João vai dizendo aqui no versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco. O que é que diz agora? Em verdade e amor. Percebem que esse padrão vai se repetindo em João. O que é que Jesus disse em João 17? Vão conhecer vocês como meus discípulos se vocês amarem-se uns aos outros. O que é que Jesus vai dizer em João 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, duas palavras na teologia joanina que caracteriza a igreja, ou as duas marcas da igreja na teologia de João: verdade e amor. Verdade e amor. Ele continua no verso 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre teus filhos. Quem são os filhos da Senhora eleita? São os membros da igreja. Daí vem a frase dos reformadores, que diziam que a igreja é a mãe dos crentes. Daí vem a concepção do Novo Testamento de que tem crente que está no leite espiritual, amamentando ainda. A igreja é a mãe dos crentes. Mas a concepção de mãe ou de maternidade da igreja no conceito protestante é diferente do conceito romano. No conceito romano, a mãe lá é possessiva. Fora dela não há salvação. A reforma também dizia isso. Fora da igreja não há salvação. Mas não da igreja católica. Da igreja de Deus. Se alguém é salvo, está na igreja. Deu para entender? Se alguém é salvo, é membro da igreja católica. Da igreja espalhada pelo mundo todo. Então, a igreja é a mãe dos crentes. A igreja deve amar os crentes. A igreja deve nutrir os crentes. Paulo diz que como uma mãe, lá em 1 Tessalonicenses 2, como uma mãe, ele acariciou os membros da igreja tessalônica. Mas não tem nada a ver com Deus mãe aqui, viu, tá? Beleza? O negócio de Deus mãe não está aqui. A igreja é a mãe. Não tem Deus mãe. Deus é pai. Esse é o designativo para Deus. Então, João está falando da obra do Espírito na igreja agora. Vimos a obra do Espírito na criação. Vimos a obra do Espírito na redenção. E agora estamos vendo a obra do Espírito na igreja. Tudo isso envolvendo dois aspectos: verdade e amor. Sempre. Isso está na criação. Isso está na redenção. Isso está na santificação. Uma igreja é verdadeiramente bíblica se ela ensina a sã doutrina e se ela ama. Ela é saudável se ela vive isso. Ela é saudável. Agora, o amor aqui, nós não estamos falando aqui de simpatia. É diferente, viu? Nós não estamos falando aqui que amanhã vai ter a noite do abraço. Ou do ósculo santo. Semana que vem vai ter o sábado do abraço. Não estamos falando disso. Não é isso que a Bíblia está falando.
Estamos falando de um amor, de uma mãe que cuida. E essa mãe se utiliza de quem para cuidar de todos os seus filhos? Eu tenho um amigo que tem 7 filhos, homens. O camarada é ninja. Mas, meu amigo, você conseguiu uma façanha. Não, chegou no último, eu vi que não ia vir uma menina, eu disse, eu vou parar, porque 7 é o número da perfeição, eu vou parar. 7 homens. Aí um dia eu estava com ele, com a esposa, eu disse assim, como é que vocês fazem para deixar a casa em ordem? Porque, primeiro, conseguir uma secretária é muito difícil, quando você diz assim, tem 7 meninos lá em casa. Mas, misericórdia, eu vou cobrar o triplo para tomar conta dessa turma. Aí a esposa, Lia, me respondeu, pastor, os mais velhos cuidam dos mais novos. Sempre. Eles cuidam do café da manhã, cuidam do almoço, cuidam da comida. E a coisa lá é fina. Nesse dia eu estava com eles jantando. Eu terminei, chegou um do meu lado e fez, pastor, com licença, o senhor terminou o seu jantar? Eu disse, terminei. Ele disse, posso retirar o seu prato para trazer a sobremesa? Eu disse, pois não, meu irmão. Fique à vontade. Se o senhor quer mais alguma coisa, um café, uma água, um chá, um refrigerante? Eu disse, rapaz, vocês educam aqui, o negócio aqui é fino. Aquilo é muito interessante porque a forma que eles educaram as crianças reflete a vida da igreja. Os mais maduros cuidando dos mais novos. Ensinando os mais novos. A Bíblia diz que as mulheres, as mais velhas, devem ser chamadas de mestras do bem, devem ensinar as mais novas. Os homens mais velhos devem ensinar os mais novos. Então os membros vão cuidando uns dos outros. E assim a mãe vai cuidando dos seus filhos. Na igreja. A obra do Espírito Santo sempre vai apontar para a igreja. Por quê? Porque a igreja é a sociedade perfeita de Deus. Você não terá uma experiência genuína com o Espírito Santo e duradoura, genuína e duradoura, sem a igreja. Você não terá uma espiritualidade profunda sem a igreja. Sem a igreja, não é possível. Mas a gente vê tanta coisa, às vezes, esquisita na igreja, não é verdade? Há tanta gente estranha na igreja, não é? Há coisas feias que acontecem na igreja também, não é? Sim, mas é a igreja de Deus. No ano passado eu disse uma coisa a vocês, eu vou repetir. Eu estou me lembrando da palestra do ano passado. Eu vou repetir uma fala de um professor meu. Estávamos discutindo sobre a doutrina da igreja, no mestrado. E falando das dificuldades de uma vida comunitária. A minha pergunta foi, pastor, vamos sair desse negócio bonito da teologia e vamos para a vida mesmo. Para o chão da fábrica. Os conflitos, os problemas, os dramas. Gente desviada. Namoro acabando, menina chorando, querendo se desesperar. E aí, como é que faz? Sujeira acontecendo no meio da igreja, pecado acontecendo. E como é que faz? E ele disse assim a mim, você acha que foi mais fácil Noé colocar os animais dentro da arca? Ou ele suportar o mau cheiro daquele negócio durante 40 dias? Eu disse, eu acho que nenhum dos dois é fácil. Primeiro que é difícil colocar aquele bicho todo dentro da arca, se não fosse Deus. Ele disse, exatamente, se não fosse Deus também, Noé não tinha aguentado aquele mau cheiro, não. A vida da igreja é uma vida de caminhada em santificação. E nós vamos errar no processo. Nós vamos errar no processo. A gente é acostumado a fazer assim. Eu lembro de um dia desse, meu filho fez alguma coisa que não deveria, o mais velho. Eu disse, você não deveria ter feito isso, você errou. Por que você fez isso, meu filho? Ele disse, pai, eu sou pecador. O senhor está entendendo? Eu disse, mas você não vai parar de fazer isso, não. Eu não vou lhe prometer, porque eu peco. Ele é... Um dia desse a gente foi almoçar, eu disse assim, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu disse assim, ele fez, você pode comprar um picolé para mim? Eu disse, só se você comer o almoço todo. Ele disse, tá bom. Na metade do almoço ele estava cheio, eu estou cheio. Eu estou cheio, já começou a dizer, vai vomitar? Ele disse, eu estou cheio, pai. Eu disse, tá bom, então não coma. Terminamos de almoçar, ele fez, pai, o picolé.
Eu disse, você não comeu. Ele fez, mas você prometeu. Quando a gente promete, a gente tem que cumprir. A Bíblia diz assim, papai. Ele disse, Deus não promete, Deus não cumpre. Eu disse, mas tem promessa de Deus que é condicional. Ele fez, a sua não foi condicional, o senhor não disse, o senhor não falou condicional, mas eu falei. Você não comeu, então não vai ter. Ele fez. Ele pensou, depois ele disse, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Deus prometeu a Israel que Israel ia entrar na terra prometida? Eu disse, prometeu. Israel pecou? Eu disse, pecou. Muitas vezes? Eu disse, muitas vezes. Mas não entrou? Esse é o seguinte, meu filho, eu não sou Deus, entendeu? Você não vai chupar o picolé e o assunto está encerrado. Mas a primeira fala dele é o que nos interessa aqui. Eu sou pecador. Você é pecador, eu sou pecador. Nessa trajetória nós vamos pecar várias vezes. E o Espírito da verdade e amor cuida de nós. E cuida de nós por meio da igreja. A igreja deve ter a firmeza para reprovar o pecado e o amor para acolher o pecador. As duas coisas. Se você errou, mas a gente está aqui. Foi feio isso aí que você fez, hein? Deus não foi glorificado. Mas vamos orar junto aqui. E o Senhor vai nos dar graça. O Espírito é aquele que nos guia à verdade, mas não uma verdade meramente intelectual. Cuidado para você não estar buscando uma verdade do Evangelho meramente intelectual, descomprometida com a vida. Porque tem muita gente nas igrejas, muitos jovens nas igrejas, empolgadíssimos com a teologia. Mas o Evangelho não tem fluído no seu coração. Não tem regado o seu coração seco. Tenha cuidado, para a sua cabeça não estar inchando de conhecimento teológico e a sua alma está morrendo de inanição espiritual. Toda boa teologia resultará em transformação do coração. William Ames, um teólogo congregacional, dizia assim: a teologia é a arte de viver para Deus. Isso é a teologia. É a arte de viver para Deus. Deus nos chamou para vivermos essa arte, em verdade, em amor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que os nossos corações sejam terra fértil, para frutos brotarem, crescerem e alimentarem outras pessoas. Que entendamos que conhecer o Deus da verdade e sermos libertos pela verdade nos conduzirá a um amor mais profundo a Deus, a Sua palavra, a Cristo, aos meus irmãos, à Tua igreja. Que esta conferência, Senhor, seja uma bênção para todos os jovens aqui. Que eles sejam alcançados pela mensagem desafiadora do Evangelho, que não apenas desafia, que nos capacita, nos fortalece para aplicarmos as nossas vidas diariamente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.